Hoje temos aqui no Papo Mineiro uma prosa de inovação e gestão pública, um economista, professor, pesquisador, palestrante, consultor, educador, José Antônio Buffon, mestre lá na Unicamp e aperfeiçoamento em gestão estratégica na Fundação Dom Cabral, na Aurna Key. É assessor da diretoria da área de desenvolvimento regional e social do BNDES, foi também assessor técnico do Senado Federal, assessor especial de regionalização das ações do Ministério da Comunicação, Tecnologia e Inovação, ordenando o programa de cooperação científica e tecnológica para o desenvolvimento regional, diretor de crédito e fomento e presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, membro do Conselho de Administração do SEBRAE Espírito Santo, membro do Conselho de Administração do Grupo Executivo pela Recuperação do Espírito Santo ligada ao Ministério de Integração Nacional, vice-presidente comercial e vice-presidente técnico, como presidente também da FAPES, a Federação, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, sendo responsável pela implementação da Sinapse, da inovação capixaba. E há muito mais coisas, né, que ele tem por aí, e ele vai contar para nós o que está fazendo atualmente. Seja bem-vindo, Buffon. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversarmos. Estamos à disposição. Ótimo. Então, hoje nós queremos saber que o Espírito Santo tem dado muitos passos à frente dessa inovação, dessa tecnologia, e muito se deve à sua atuação também, tanto em ministérios, como também no governo do Estado. E hoje você está aí também na Fé Comércio, se não me engano. Exatamente. Fernando, o Espírito Santo é um estado que tem galgado posições muito importantes nessa primeira parte do século XXI. Eu falo assim, às vezes, um pouco informalmente, que nós saímos do Z4 lá em 2002 e estamos no G4 do Brasil agora em 2025. Nós tivemos aqui, nós vamos para 6 mandatos de governadores, que a despeito de diferenças ideológicas, diferença de estilo entre eles, nós mantemos um padrão de gestão centrado na responsabilidade fiscal, na interiorização do desenvolvimento, no apoio a pessoas e, mais recentemente, o Estado se voltou fortemente para a inovação, a partir de 2015. Né? Então, assim, nós estamos num caso que está dando certo no Brasil. Em termos de uma economia pequena, nós somos aproximadamente 2% do Brasil, em termos de PIB, 1,8% em termos de superfície territorial, 1,8% de população e 0,5% de superfície. Então, do ponto de vista territorial, nós somos uma beiradinha do Brasil. Mas nós somos um caso de sucesso hoje, se comparado a muitos estados. Poucos estados tiveram uma trajetória ascendente, como nós tivemos nesses anos iniciais do século XX. A questão é o seguinte, é que a política é a única forma que você tem de prover futuro, de forma organizada. Né? E a política tem suas contradições, que são próprias de qualquer processo. Né? Então, quanto mais a gente melhorar a política, melhoramos o nosso futuro. Só que a política não é uma ciência exata e o cenário não está posto antecipadamente. É um tipo de peça de teatro que você constrói o cenário e constrói o texto no decorrer da peça. Isso é a política. Então, o que você tem que ter na política são valores e condutas. E o resto vai se fazendo depois. E o Espírito Santo tem mantido isso bem. Eu trabalhei muito tempo nesse processo. Eu fui diretor do Banco de Desenvolvimento durante 8 anos, cheguei a ser presidente do banco. Depois eu fui diretor do Banco Estadual, nosso banco comercial, que é o Banestes.
fui para o setor privado, voltei para o governo da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPES. Nossa FAPES era uma boa FAPES, mas muito pequenininha. Hoje é uma FAPES expoente no Brasil, tanto em processos, em políticas e em recursos. E as pessoas estranham como é que um Estado pequeno consegue ter o maior investimento per capita do Brasil em ciência, tecnologia e inovação. Nós conseguimos fazer isso. É assim, eu digo o seguinte, eu mais aprendi do que contribuí, né? Sempre assim, a vida é sempre assim. Você participa de um processo abertamente e você vai contribuindo, você vai aprendendo, você vai enriquecendo. Hoje eu estou na FEComércio, tive uma passagem por Colatina, 2 anos, também na área de ciência, tecnologia e inovação. Lá eu fui para acompanhar um amigo meu que é o prefeito, o Guilherme Balestracci, um homem extraordinariamente bom e competente. E fizemos um trabalho exemplar em Colatina, né? Temos lá hoje um observatório astronômico, temos lá hoje um centro de ciências, um planetário, que o povo de Valadares agora vai vindo dos Estados Unidos, eles vão poder vir aqui ver o nosso planetário, vamos dizer assim. É um trabalho bacana que nós estamos fazendo no Espírito Santo. Assim, eu, como muitos outros capixabas, participamos desse processo. Da minha geração, que está hoje chegando aos 60, passou aqui dos 60, temos várias pessoas aqui que participaram dessa construção. Então, por quê? Quando você nasce, você não sabe exatamente o que te vem pela frente. Não fugir, não fugir dos desafios que te apresentam. Eu gosto de gente assim que apareceu fui eleito para o programa do governo. Depois, eu fiquei uma circunstância. Eu trabalhava as circunstâncias para cuidar do governo. Você enfrenta as circunstâncias. Porque da nossa geração, foi preparar a ética, a atividade, a moralidade, a legalidade da condição do nosso Estado. Esse foi o desafio que coube a nós dessa geração. E como eu, muitos outros nasceram no interior, nasceram na roça, colhia café, tirava leite, arrancava sapê no enxadão, cuidava de porco, cuidava de galinha e estudava a luz de lamparina. Eu, por exemplo, nasci em 61, lá em casa nós só fomos ter um rádio em 72. Luz elétrica nunca teve lá na roça. A gente estudava com a lamparina da minha avó, querosene, o nariz da gente ficava preto aqui de tanta fuligem. Eu estudava à noite. No outro dia andava 8 quilômetros a pé. Então, eu sou parte dessa geração que viveu o mundo rural, o mundo agrário no Espírito Santo, com todas as precariedades, com todas as insuficiências, com todas as faltas que tinha. E depois, por contingências estruturais, como a crise da agricultura, e contingências pessoais, como a morte do meu pai, me fizeram vir a vitória. Né? Então, assim, aqui estou eu agora falando com você. Porque mas é muito interessante isso, Buffon. Sim. Né, Buffon? Porque ninguém morre por causa disso. Né? Ninguém morreu por causa disso. Né? A pessoa estava vivendo, estudando, porque queria estudar, não era porque eu era obrigado, e a gente vai seguindo. Então, isso é muito bom a gente sempre falar, porque as pessoas precisam valorizar, às vezes, boas experiências que têm e que não valorizam. Exatamente. Eu falo assim, eu nunca trabalhei na minha vida, eu sempre me diverti. Eu sempre tive boas experiências, bons amigos, boas instituições, ou porque Deus escolheu botar isso no meu caminho, ou porque eu também contribuí para fazer desses locais onde eu trabalhei, lugares bons, lugares agradáveis, lugares felizes, vamos dizer assim. Eu vejo que também tem essa contribuição. Então, eu nunca tive assim, mesmo quando nós andávamos 8 quilômetros a pé, lá na roça, para ir trabalhar, para estudar todo dia, era um divertimento. A gente ia vendo passarinho, a gente via os carros passar, a gente falava com os vizinhos, a gente roubava laranja, roubava manga no meio do caminho, vamos dizer. Roubava, pode dizer, colhia livremente o que estava ali na árvore, vamos dizer, né? E da volta à tarde, depois do meio-dia, às vezes era um calorão danado, a gente já estava 1h30 a pé no sol, chegava em casa, tinha que ajudar na roça, cuidar de porco, galinha, buscar água lá embaixo no poço, com um latão nas costas. Banho. Tomar banho na bacia, né? Tomar banho de bacia, tudo isso foi muito normal numa geração toda. Meus irmãos, por exemplo, mais novos, não pegaram tanto isso. Já vieram mais novos a Vitória. Então, assim, eu
E eu, toda vez que eu trabalhei no Banco de Desenvolvimento, toda vez que eu ia para o interior do estado fazer crédito rural, eu lembrava do meu pai. Meu pai falava assim: a terra está magra, a terra não dá mais nada, a terra acabou, nós temos que ir para a Bahia, temos que ir para Rondônia, onde tem terra nova, vamos dizer. E, na verdade, onde eu morei, ali no interior de Aracruz, hoje tem café, tem banana irrigada, tem mamão, espetacularmente, porque a tecnologia e o crédito permitiram isso. Então, quando eu fazia crédito, eu estava fazendo um desagravo ao meu pai, que teve que o ambiente não permitiu a ele qualquer chance de ter uma agricultura melhor, porque faltava crédito, faltava assistência técnica, faltava informação, né? E ele já doente, numa certa época da vida, não podia mais trabalhar na roça. Então assim, eu tenho esse sentimento de engajamento da vida. É um desagravo ao meu pai e a tantos outros pais, tantos outros homens na faixa etária dele, que tiveram o auge do café no Espírito Santo e viveram a decadência e a degradação da agricultura no Espírito Santo na década de 60, né? E começo dos anos 70, que é onde nós caímos num abismo aqui no Espírito Santo, com a política de erradicação dos cafés, de modernização do campo, uma agricultura completamente despreparada para enfrentamento disso daí. E hoje nós temos uma agricultura de ponta, potência econômica, nós somos o primeiro produtor do Brasil em vários produtos, primeiro exportador, e foi uma construção nossa dos capixabas, né? Eu aprendi um dia desse com o diretor do Sebrae que é uma frase também que é lapidária. Ela diz o seguinte: as coisas levam muito tempo para acontecer de repente. Levam muito tempo para acontecer de repente. O café do Espírito Santo está acontecendo. Hoje, dos 10 melhores cafés do Brasil, 7 são capixabas. Dos arábicos. Dos conilon, dos 5 melhores do Brasil, 4 são capixabas. Então, quanto tempo levou para a gente chegar nisso? Então, a ideia de que na política pública a continuidade é muito importante. Muito importante. Então, eu sou produto desta época, viu, Nando? E prazer que estar falando com vocês. Pausou um pouco aí. Falei que assim, eu sou produto de uma época e desta época e estou com prazer de estar falando, depondo isso aqui para você, porque eu já vi inúmeras das suas entrevistas e eu gosto muito do trabalho que você faz, né? Atualmente, eu estou na FEComércio. A FEComércio é a Federação do Comércio, dos Serviços e do Turismo. A gestão anterior aqui, ela pouco se importava com o turismo. Assim como muitas federações pelo Brasil. O nosso presidente, Adalberto Moro, é um empresário de grande visão, um empresário bem sucedido, um homem público, nunca trabalhou no governo, mas é um homem de espírito público e de conduta pública. E ele procurou imprimir a FEComércio o seu papel de direito, que é cuidar do turismo, daquilo que compete o setor privado fazer. Então, nós constituímos aqui uma Câmara Empresarial com 23 instituições. Temos um presidente aqui da Câmara, que é um empresário, e eu sou o secretário executivo. Eu cuido do dia a dia desse trabalho. Cuido do dia a dia de gerar, propor, construir projetos, programas, cooperativos, criar uma governança entre as entidades privadas, criar uma governança para que a gente possa propor mais ao governo e pedir menos, né? Nós temos um paradigma, não é só no Estado, que as pessoas pedem, as pessoas exigem, as pessoas reclamam. Isso não produz desenvolvimento. O que produz desenvolvimento é propor, é construir, é cooperar. Isso funciona bem, funciona em todos os lugares. Então, nós estamos virando um pouco esse vetor aqui de olhar mais para fora do que para dentro do setor. Com isso, é interessante, porque o FEComércio em Minas Gerais também tem um presidente muito dinâmico, né? Nós somos amigos há muitos anos, e está tendo essa virada também com o governo, com o privado também, né? Não pode Exatamente. Ser. Então, assim, eu falo que o Brasil, debaixo da linha d'água, se você olhar acima da linha d'água, tem uma guerra. A linha d'água é o que a gente vê no jornal, na televisão, está nas redes sociais. Você olha assim, tem uma guerra acima da linha d'água. Você olha embaixo da linha d'água, você vê muita coisa boa, muita cooperação, muita inovação, muitas coisas novas, portadoras de futuro sendo feitas e que elas não
atravessam a linha d'água, elas não são vistas. Mas se a gente baixar aí para a operação, a gente vê muitas coisas. Os municípios brasileiros, ao longo desses 20 anos, mudaram fortemente, dramaticamente, a sua forma de planejar e agir para melhor. Tem casos piores, onde você tem uma sequência de desastres políticos. Mas, na maioria, nós estamos muito melhores. No governo de Estado, apesar das dificuldades que os governos têm com a política, nós estamos muito melhores. As empresas privadas brasileiras estão muito mais bem administradas e mais bem aparelhadas hoje. O ensino brasileiro se universalizou. O que nós precisamos agora é qualidade ao ensino que é universal. Eu lembro de pessoas falando no passado, porque antigamente a escola era melhor. A escola era melhor para 3%, 4%, 5% da população. A elite mesmo. Agora é para todo mundo. Então, como é que nós devemos fazer agora para que as pessoas enxerguem valor na educação? Enxerguem valor na educação. Eu sou fruto da educação. A educação que me trouxe aqui. Então, nós temos que dar qualidade e aumentar o engajamento das pessoas com a educação. Isso é um trabalho que você faz. Na sala de aula, nacional, e todo mundo tem que falar. A educação não é um problema a educação é de todo mundo. É do empresário, na hora que se recruta, seleciona as pessoas, na hora que ele faz uma boa seleção pública. Eu sou fruto de uma seleção pública. Eu fiz um concurso para estagiário e passei em 6º lugar. Os 3 primeiros declinaram. Tinha 3 vagas, eu entrei na última vaga, vamos dizer. Se o professor tivesse escolhido os amigos dele para o estágio, para estagiário, talvez não estivesse aqui. Foi um concurso público para estágio que me permitiu ser conhecido na universidade. Então, a tal da meritocracia, você tem que dar espaço para que ela aconteça. Enquanto as pessoas contratam os filhos, os netos, os parentes, e nas empresas privadas, não estou falando do governo, não, os governos hoje é proibido. É isso. Então, o Brasil tem que melhorar algumas práticas. Com isso, a gente vai acelerar muito, porque as bases estão todas postas aí, diferente do que aparece na rede social. Isso é uma geração que nós estamos saindo de um país arcaico, um país agrário e arcaico, para um país moderno, pós-moderno, num espaço de uma geração. Só a China talvez tenha feito uma travessia tão rápida como o Brasil fez. Sim. Do mundo agrário para o mundo urbano, industrial, tecnológico, inteligência artificial, sabe? Em uma geração, né? Então, nós temos que ter um pouco de paciência com isso, mas temos que nos empenhar muito nisso aí. Né? Agora, eu nasci lá no interior. Se eu fosse reclamar da vida, a gente ia para a escola a pé, trabalhava na roça. Eu tinha um primo que morava comigo, que é meu irmão hoje, na prática, é meu irmão, meu primo. Nós tínhamos uma disputa ferrenha para ver quem ia ser o primeiro da sala de aula. Mas a disputa ferrenha é o seguinte: nós estudávamos junto em casa, a gente ia para o colégio, eu ia tomando o questionário e ele ia respondendo. Quando eu terminava de fazer, ele pedia e eu respondia. Nós íamos estudando com o caderno na mão, a pé com o caderno na mão. Chegava na sala de aula, começava a competição. Ele quase sempre era mais velho um pouco que eu. Ele ficava em primeiro, eu ficava em segundo lugar. Mas nós tínhamos aí uma insatisfação com o status quo. Nós queríamos ser os melhores da turma. Não para dizer para os outros que nós éramos os melhores, para dizer para a gente que a gente não tinha limite. Que o nosso limite a gente faz. Né? Isso é um pouco da influência do meu pai e da minha mãe, indiretamente, vamos dizer. Né? Eu falo que eu tenho um pouco da visão holística, da visão aberta, da visão infinita do meu pai, que ele tinha metade do primeiro ano primário, mas ele entendia da geopolítica do mundo. Ele ia na casa do meu tio assistir rádio, que na casa não tinha um rádio. Ele ouvia o jornal A Hora do Brasil todos os dias. Depois ele ia para o bar falar o que ele ouviu no rádio. Aí ele fazia lá a resenha do que ele ouviu na rádio, como ele dizia antigamente lá, né? E a minha mãe é o contrário, minha mãe é pé no chão. Assim, minha mãe tem que ter comida na panela, tem que cuidar, fazer as coisas. A mamãe tinha um dizer assim, que
Se é para fazer, alguém tem que fazer. Sim. Não é isso? Tem que fazer, tem que dar comida para os porcos. Alguém vai ter que dar. Tem que ir lá molhar a horta, alguém tem que molhar. Eu não posso, então é você que tem que ir. É assim, era muito prático. Então, eu falo assim, a minha vida, quando eu estou pensando e formulando, eu sou bufão. Quando eu estou me divertindo, eu sou bufão. Quando eu estou operando e trabalhando, eu sou bofo. Então, assim, eu tenho os dois aplicativos da cabeça muito claramente, da minha mãe e do meu pai. E faz muito bem, Júnior. E foi assim, vim para Vitória, meu pai morreu lá na roça, meu pai faleceu em 1º de setembro de 75. Terminei o ginásio lá em Guaraná, Guaraná é o nome do distrito onde eu nasci, aqui em La Cruz, onde eu estudei. Me despachou aqui para Vitória, para aprender datilografia. Porque minha mãe falava assim, a agricultura não dá mais nada. Ou vai ser motorista de caminhão, como os meus primos mais velhos, que eram meus ídolos, né? Ou vai trabalhar em escritório. E tem que saber da datilografia para trabalhar no escritório. Então, hoje a gente preocupa em ensinar para os meninos inteligência artificial. Lá na época era datilografia. Minha mãe era totalmente prática e contemporânea. Eu ia para Vitória, estudei em colégio particular aqui, mas lá costurava, remendava roupa para poder pagar os colégios particulares. Enfim, a vida foi assim, tranquila, sem muito mimimi, entendeu? E aí nós fomos trabalhando aqui, formando equipes, onde eu trabalhei. A gente precisa ter sempre bons sparrings, né? Boas pessoas que sabem mais do que a gente, para poder a gente testar as nossas ideias, né? A pessoa que tem ideia sozinha, a ideia dele tem grande chance de estar errada, né? De estar errada, porque você não tem a visão do todo. Então é bom ter. E aí, estamos aqui. Hoje no FEComércio, o que eu faço aqui? Eu te falei, voltando aqui, a gente constrói pontes entre as empresas privadas, entre o setor privado e o governo. Nós somos construtores de pontes de diálogos aqui. Eu não tenho orçamento, eu não tenho alçada e nem tenho equipe. Só trabalho com construção de relacionamento e parcerias e pontes. Fizemos muitas coisas ao longo desses 2 anos aqui por conta desse trabalho. Trabalhar na bandeira da FEComércio é um orgulho e é uma tranquilidade aqui no Espírito Santo. Muito bom. É interessante, quando eu estava conversando com os amigos, e nós tivemos um almoço ontem, e aí eu abordava o seguinte, que eu estou até gostando dessa imagem que você fez, né? Abaixo da água, debaixo da água e acima da água, né? Muito interessante essa imagem, gostei bastante, porque se a gente não eliminar os privilégios, né, existentes em todos esses órgãos públicos que a gente tem, né, para terminar um pouco com esse ego, realmente essa parte acima da água, ela prejudica muito, né? Prejudica demais. As reformas que nós precisamos fazer têm que começar com a eliminação de privilégios. É meu palpite. Nós temos aqui o Poder Executivo, que ele é cobrado 24 horas por dia. A população cobra, a imprensa cobra, os órgãos de controle cobram, os órgãos, todo mundo cobra, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a imprensa, a Assembleia cobra, todo mundo cobra. Nós temos o Legislativo, que ele passa por um teste a cada 4 anos. Né? Tem lá um referendo, mantém ou tira o deputado. E tem o Poder Judiciário hoje que não tem um controle externo adequado, vamos dizer, não tem controle externo. Então, eles fazem as regras deles. Isso não é republicano. Isso não é republicano. É uma das cidades do Brasil, com celeridade, então, ele decide no tempo dele. Então, meu filho tem uma questão de dinheiro para receber aí de um acidente de trânsito. A seguradora já pagou, a outra parte entrou, faz quase 1 ano que o Poder Judiciário não autoriza a pagar, por exemplo. Porque está no tempo dele. Está no tempo dele. Não, o tempo dele deve ser o tempo da sociedade. O Poder Executivo está no tempo da sociedade. Ali, eu trabalhei, a chapa é quente. A
chapa é quente. Ali teve um problema hoje no trânsito, o prefeito tem que responder daí a 3 a 4 minutos numa entrevista ao vivo com um canal de televisão. Ele não pode instruir um processo, construir um processo para se pronunciar no processo, para daí 90 dias ele dá o canal entra ao vivo com ele, vamos dizer, né? Então, tem uma assimetria aí no funcionamento do setor público. E pautas que são pautas tortas, né? Tem gente que está, grupos, fala que o ser humano é um ser gregário, animal gregário. Sozinho ele não sobrevive, é um ser gregário. Lá nas antiguidades era a família e a tribo. Hoje, as pessoas se congregam por interesses, afinidades e afetos, né? São as 3 razões que levam as pessoas a se agregarem. O interesse ele é factual e passageiro. O partido A coliga com o B, não tem afinidade ideológica, mas tem um interesse comum, né? A pessoa faz uma sociedade com outra pessoa por interesse. Pode ser que daí surja uma afinidade e pode ser que daí surja um afeto. Então, os grupos de interesses têm que ser, quando operam dentro da política, eles precisam ter mais afinidades do que interesse. Precisa ter as afinidades por baixo disso. A gente vê pautas no Congresso, por exemplo, que são pautas ortogonais ao que o mundo precisa, né? Então, para não dizer que são frontais, totalmente frontais, são pelo menos ortogonais. Elas barram aquilo, o caminho natural das coisas, por impor interesses que não são interesses da sociedade, não são interesses públicos, são interesses do grupo de interesse. Isso é da democracia. Nos Estados Unidos também é assim, no Japão é assim, na Itália, que eu conheço um pouco melhor, é assim, mas tem limites isso, tem os seus limites, né? Os políticos andam de ônibus na mobilidade, não andam com chofer de carro nem nada. Não temos um congresso de 500 pessoas, né? Você já tinha demais, né? Mas uma coisa interessante, André, para dizer assim, aqui nós não temos uma nobreza, como teve na Europa e ainda tem, que todos os postos públicos são indicados pelo vínculo de sangue com o rei ou o imperador. Não tem. Todas as pessoas eleitas são pessoas igual a nós. Entendeu? Só é apenas uma pessoa investida de poder pelo voto. Por que quando eles são eleitos eles mudam? Eles não mudam, eles já são assim. Eles já são assim. O que muda é a circunstância em que ele está. E aí, os seus instintos afloram. O ser humano, ele é um animal, igual a vários que tem aí. Somos um mamífero, igual a todos que tem aí. Então, você olha um gorila se comportando dentro de um zoológico, por exemplo, ele é basicamente o comportamento nosso, humano. Nós temos uma camadinha em cima, uma camadinha cultural. Essa camadinha cultural, que é a linguagem, a cultura, a história, a ciência, é uma camadinha por cima. Quando as circunstâncias permitem, o que é animal no sentido verdadeiro, aflora. Vamos dizer, como é que é a associação política, como é que era a associação política numa tribo africana? É pela morte do chefe. É a única instituição legítima você matar o cara que estava lá. Isso é uma atividade, né? Na prática é hoje aqui também, só que você não mata fisicamente. Você mata com impeachment, você mata bloqueando o orçamento dele, você mata fazendo denúncias e dando trabalho para que ele gaste as energias dele com outra coisa, né? Então, assim, talvez na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca e na Suécia seja diferente. Mas o que perpassa principalmente esse lado é que a política é exercida por pessoas iguais a nós. Só que a seleção de quem vai governar é uma seleção, o processo seletivo ele faz uma seleção ao contrário. Eu falo o seguinte, Ana, que as pessoas, para sobreviver no mercado da política, ele tem que ter 2 categorias, 2 qualidades fortes.
a capacidade de blefar e de dissimular. Quem não sabe blefar e dissimular não prospera no mercado da política. Acontece que eu tenho uma hipótese de que as características de blefe e de simulação são mais incidentes em pessoas que têm problema de caráter. Isso aí é uma hipótese minha que eu gostaria de testar um dia. Se você pega pessoas, todos nós temos uma certa capacidade de blefar e de simular. Todas elas têm. Uns têm mais, outros têm menos. Entre as pessoas que têm mais, existe uma incidência maior de problemas de caráter. Por isso que o blefe e a dissimulação estão a serviço de coisas escusas. Coisas escusas, porque quem será para isso? Isso aí é uma análise assim, muito mínima, vou dizer. Nunca escrevi, nunca li sobre isso. Primeira vez que eu estou falando publicamente sobre isso. Então, a política precisa ter barreiras de contenção muito fortes. A lei da ficha limpa é uma barreira de contenção. É uma barreira de contenção. Os comitês de ética, que deveriam voltar a funcionar no Congresso Nacional normalmente, é uma barreira de contenção. É um instituto saneador, né? O Ministério Público, que já foi muito mais atuante, hoje já não mais é. Antigamente, a pessoa falava certas coisas em público, já tinha lá uma ação do Ministério Público investigando aquilo. Hoje não, hoje as pessoas fazem vistas grossas. O Ministério Público já foi outro, né? Já foi outro. Então, se a gente não fizer isso, os que blefam e simulam que têm mau caráter prosperam, e os de bom caráter não prosperam. Não prosperam, né? E aí você tem uma incidência de políticos que não têm palavra, políticos que atendem os seus interesses particulares, e que são pessoas assim, qualitativamente igual a nós. O que tem aí é na margem uma diferençazinha. Vamos dizer. Então, a política é feita por nós. Não temos uma casta de pessoas nomeadas de sangue e hereditário. Não temos. Nós temos outro tipo de hereditariedade, que é o avô, o pai e o filho da mesma dinastia política. Isso é uma certa hereditariedade que existe pelo Brasil afora, mas também lá fora também tem. O primeiro-ministro do Canadá é filho do outro primeiro-ministro, porque ele está no métier da política. Né? Está no métier da política. Então é isso. A gente tem que tocar a nossa vida profissional. Eu, como gestor público, eu passo um pouco ao largo disso daí. Ao largo disso aí. Porque você não trabalhou com certos governos. Eu não trabalho em certos governos porque eu não aceito tutela. Não aceito tutela ideológica. Não aceito, porque eu estudei muito, trabalhei muito, tenho muita experiência, estudo muito. Eu não vou fazer certas políticas públicas que depõem completamente contra, não é nem minhas convicções, depõem contra o que a técnica, a boa técnica e o que já comprovadamente dá certo seja feito. Né? Então, e na minha vida profissional, uma coisa que eu recomendo aí para as pessoas aí é o seguinte: estude. Vá lendo o WhatsApp, lendo o Facebook, estude. Eu sempre faço uma analogia o seguinte: a semana tem 5 dias úteis. A semana tem 10 turnos, 2 turnos por dia. Um turno desse, eu me dedico a estudar coisas que não tem nada a ver diretamente com o meu dia a dia, tem indiretamente a ver. Eu separo parte de uma segunda-feira de manhã ou uma sexta-feira à tarde para ver aqui, baixar teses de mestrado, teses de doutorado, artigos de congresso, relatórios do Banco Mundial, relatórios do Fundo Monetário, relatórios da OCDE, documentos do governo brasileiro, documentos de livros, para ler certos temas. Porque eu vejo gente que se formou, fizeram bons cursos de graduação, faz uma especializaçãozinha aí para poder ter um diplominha de especialização que não especializa ninguém, né? E já não leem mais nada, nem o relatório que cai na mão deles, eles leem. Eles leem o começo da introdução e o pedacinho da conclusão. Não leem mais. Então, as pessoas rodam em looping, né? Ele fala aquilo que ouviu dizer, fala que ouviu dizer, fala que ouviu dizer, e aí você vai gerando um processo de evolucionário, no sentido darwiniano, de que a versão posterior é sempre pior do que a anterior. A versão posterior é sempre mais pobre e pior do que a posterior. Então, tem que fugir disso aí. E não tem outro jeito, é ler.
é estudar, é participar de missões, é ir a congressos e ler. O ato solitário e individual de pegar um texto e destruir aquele texto. Assim que você abre os seus horizontes. Porque ler é muito melhor do que ver. O ver te vicia rapidamente. O ler te obriga a construir mentalmente a visão. A leitura te obriga a você construir a visão. Né? Então, ele te abre os horizontes, a leitura é isso. Então, os profissionais de hoje em dia, de governo, a não ser os hiper especializados, na área, por exemplo, de licenciamento ambiental, tem que estar totalmente informado das últimas normativas, né? O pessoal da área de regulação urbana, da área de saúde, eles são hiper especializados. Os demais, na área de planejamento, da gestão, não leem mais nada, não estudam mais nada. E cada vez mais tem gente produzindo. Quantas teses de alto padrão são produzidas por ano no Brasil na área da inovação? Vamos pegar isso aí. Né? Quantas teses de inovação que estudam casos, fazem avaliações de caso, fazem recomendações de política pública, né? Quantas são lidas pelo cara que está na máquina de governo? Quantos empresários leem as teses, os artigos, e vão ao simpósio de gestão empresarial pelo Brasil afora? Não vão muito. Então, a sociedade, a gente reclama dos professores que vivem na Torre de Marfim, que vivem numa academia, como se fossem monges dos mosteiros antigos, que não interagem com o mundo. Mas também, do lado de cá, pouca gente se dispõe a abrir dentro de uma empresa, por exemplo, um grupo de discussão, um grupo de leitura. Faz um grupo de leitura, distribui um texto, fala assim, sexta-feira, depois do almoço, a gente se prepara, a partir de 4 horas, a gente sai para... Muito boa técnica. Não fazem isso aí. Em regra, eu faço isso onde eu trabalho. Eu também. Eu leio 4 livros ao mesmo tempo. Um em cada hora. Ou no banheiro, ou no sofá da televisão, um no quarto, o outro eu não sei onde está o outro, mas os meus 3 estão aí. E eu gosto muito de biografias, sabe? Gosto muito de biografias, para a gente entender um pouco a gente mesmo, porque entendendo o ser humano, a gente começa a entender a gente. A biografia, ela serve para entender aquilo que eu falei. Você vive as suas circunstâncias. Por que Juscelino fez Brasília? Ele podia não ter feito Brasília. Né? Por que a pessoa tomou aquela decisão? Ele foi eleito para uma coisa. O programa dizia uma coisa, depois na hora aconteceu e ele enfrenta aquilo. Tem gente que não enfrenta, tem gente que faz vista grossa e passa, e vai adiando. Tem gente que enfrenta as coisas. O poder político, sabe, ficar em mandato por uma causa pública. O povo fez o momento dele. O posto da presidência, a fotografia, os homens trazem esses elementos, processos decisórios, para a carreira dele, pelo jogo, ela se interage, ela se vincula às circunstâncias impostas pelo povo. Enfrenta e cresce. Isso mesmo. Muito obrigado. Né? Hoje foi totalmente diferente, mas para mim é muito melhor. Né? Você fica à vontade, Hernani. Eu tenho muita dificuldade de parar meia hora para conversar. Minha agenda é muito pesada. Mas nós já passamos. Eu fechei a porta aqui agora para poder conversar com você, porque e limpei a agenda. Mas se você tiver um tema, uma questão, algo em relação ao Espírito Santo, algo em relação à inovação, uma coisa mais concreta de política pública que você queira falar, me chama. Me chama, eu estou totalmente à disposição. Me faz a encomendinha. Manda os temas. Eu estou para ir no Espírito Santo, então eu vou te comunicar antes para a gente encontrar, tomar um café. Aqui embaixo da Fé Comércio, o Cicobi abriu um café muito bacana. Passa aqui. Ótimo. Tá bom? Muito obrigado Obrigadão pelo seu tempo.
e pela sua história inspiradora, né? Está aí vivo, a todo vapor, enquanto outros se aposentaram e não fazem mais nada. Eu falo que eu tenho 63 de vida, meu corpo é de 40, meu intelecto é de 18. 18 anos. Isso mesmo. Um grande abraço. Tivemos então aí o Zé Antônio Buffon, contando um pouco da sua vida, um pouco também dessa experiência vasta que ele tem. E é uma aula, né? É uma aula. Isso é muito interessante. Espero que todos vocês gostem. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.